Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Olá pessoal, sou Elane Cajazeira e o programa já está no ar com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. O programa de hoje tem como convidado professor Guilhardes Jesus Faria, da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, e pesquisador Jairo Faria, da Universidade de Brasília. Vocês estarão acompanhando um programa em que a conversa será sobre a atuação do governo federal no combate aos ilícitos ambientais e fundiários na Amazônia, envolvendo, certamente, a Operação Verde Brasil 2. Eu queria cumprimentar as minhas amigas, meus amigos da Amazônia, mais uma vez expressando a minha satisfação por poder conduzir essa conversa que vai ao ar todas as segundas-feiras, marcando sempre o início de uma nova semana. Conforme a Elane falou, eu tenho hoje esse enorme prazer de poder dividir esse espaço com professores universitários. Vice-presidente, vamos começar agora esta conversa e vamos iniciar com o professor Guilhardes, da Universidade Federal de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Como professor universitário, eu tive o prazer de trabalhar por 4 vezes pelo Projeto Rondon no bioma amazônico. E eu vou utilizar uma pequena historinha para ilustrar a minha pergunta. Em 2017, na Operação Rondônia Cinquentenário, estávamos em uma cidade no estado de Rondônia e uma pessoa, mesmo um popular, chegou a dizer que antigamente as coisas eram melhores porque podia fazer as coisas livremente. E depois que chegou o pessoal do meio ambiente, segundo ele, as coisas ficaram atrapalhadas porque não podia desmatar, não podia queimar, e isso, na visão dele, atrapalhou o progresso da cidade. E é isso que eu queria saber a respeito da sua opinião a respeito desse pensamento. Realmente, o desenvolvimento está diretamente ligado ao desmatamento? Muito obrigado aí pela sua pergunta, professor Guilhardes, Muito bem colocado essa questão, porque o que tem que ficar claro? Um dos problemas que nós vivemos na Amazônia, e aqui nós temos gente que é da área aí, que está morando lá, que está na Universidade Federal aí do Amazonas, que é o caso do Rafael Salgado, a ausência do Estado, a enormidade do território amazônico, e aí é uma coisa que todos vocês têm que se dar conta. Nós herdamos, a nossa geração aqui, vou dizer assim, e a de vocês também, uma divisão espacial não muito favorável na Amazônia. Você pega um estado como o Pará, um estado como o Amazonas, só o Pará é 3 vezes o tamanho da Alemanha, sem ter todas aquelas facilidades de ligação que tem na Alemanha, que você vai de um canto para outro de trem, de ônibus, de qualquer meio de transporte necessário, e lá não. Um município no Pará, como Altamira, é maior do que Portugal. Então daí essa dificuldade, essa ausência, Imagina o prefeito de Altamira, ele mal consegue controlar a cidade, imagina o município como um todo. Então são as dificuldades que a gente vê. Então nós temos que mudar essa mentalidade. As pessoas têm que entender que ao preservarem a floresta, elas estarão participando de um projeto de desenvolvimento muito mais amplo, porque tem não só a questão da captura de carbono que a floresta faz, mas como também dos créditos no mercado de carbono que o país pode passar a receber e essa pessoa serem remuneradas exatamente por manterem a floresta em pé. Além disso, nós vemos tranquilamente que o desenvolvimento da Amazônia, eu não falo nem mais em desenvolvimento sustentável, porque para mim é pleonasmo, não há desenvolvimento hoje que não seja sustentável. Ele tem que estar baseado na bioeconomia, na exploração da rica biodiversidade da floresta amazônica, que, de acordo com os estudos, nós só conhecemos 5%. Os outros 95% ainda estão para ser descobertos. Então, nós temos que mapear essas cadeias de valor, aprofundar o nosso conhecimento, daí o trabalho de pesquisa, que tem que ser intenso, nós temos que ter recursos para que essas pesquisas ocorram, haver investimento na infraestrutura logística. O que eu chamo de infraestrutura logística? Quem conhece o interior da Amazônia sabe que a gente se desloca pelos rios.
Então os portos daquelas pequenas localidades são horrorosos, então tem que ter um porto direitinho, embarcações, a hidrovia bem balizada, de modo que aquele produto da floresta chegue ali no porto e dali ele vai atingir, né, o centro onde aquele produto será transformado, né, em outra, né, sendo agregado valor a ele, né. Além disso, nós temos que buscar fontes de financiamento, sejam nacionais, públicas ou privadas, sejam internacionais, para alavancar esse processo. E isso passa também pela conscientização, pela educação ambiental da população que vive na Amazônia, compreender, né, que os processos arcaicos de derrubada de árvore, de queima do terreno, eles têm que ser substituídos por processos modernos, uma vez que nós estamos entrando, né, definitivamente na era da economia do conhecimento, né? O resto ficou para trás. Muito obrigado, professor. Vamos agora conversar com o pesquisador em comunicação da Universidade de Brasília, Jairo Faria. Vice-presidente, a ineficiência da política ambiental voltada para a Amazônia é notícia na imprensa internacional. Há alguns dias, por exemplo, a agência Reuters publicou reportagem, né, que revela... ali na reportagem ele revela um fracasso da Operação Verde Brasil, né, porque estaria priorizando mais a ação de militares ao invés de agentes ambientais no combate ao desmatamento. Como é que o senhor avalia essas críticas e que mensagens o Brasil está passando para o mundo com relação a esse tema? Muito obrigado aí, Jairo, pela sua pergunta, né? Palmas, onde você está vivendo atualmente, é uma cidade planejada, né? Nasceu, vai completar 20 anos aí, está completando 20 anos, né? Eu via esse nascimento de Palmas, né? É interessantíssimo essa cidade. E é uma porta de entrada, né, da Amazônia. Essa porção aí do Tocantins é considerada dentro da Amazônia Legal. Olha, em primeiro lugar, quando você se referiu a essa reportagem da Reuters, né, eu nunca gosto, né, de desqualificar, né, a crítica, né? A crítica ela é sempre bem-vinda, mas desde que ela seja baseada, né, na realidade dos fatos. E, lamentavelmente, o jornalista que fez a reportagem, ele ouviu apenas um lado, ele não ouviu o outro lado, né, em nenhum momento, né? E colocou algo extremamente preconceituoso sobre o que está acontecendo, não utilizando nem mesmo os próprios dados do INPE, que estão disponíveis aí na página do INPE, e demonstram que, a partir do início da operação, né, é muito claro que os índices de desmatamento começaram a cair, né? Eles caíram em todos os meses, desde junho para cá, exceção do mês de outubro do ano passado, que foi mais elevado que outubro de 2019. Né? Agora, a nossa resposta, a resposta do Brasil, do Estado brasileiro, atualmente, né, gerenciado pelo governo do presidente Bolsonaro, ela tem que ser muito clara, colocar para o mundo que o Brasil é uma potência agroambiental, né, e que o Brasil tem, assim, essa preocupação com a preservação do seu meio ambiente. É óbvio que nós enfrentamos, né, 3 grupos de opositores, que eu, né, coloco assim, 3 grupos de críticos fortes, né. Um deles, vamos dizer assim, é a própria oposição ao governo, que tem seus canais, né, na área internacional, né, e que usa o tema do meio ambiente para tecer as suas críticas a determinadas ações ou ausência de ações por parte do nosso governo. Não podemos deixar jamais de lembrar os interesses econômicos existentes, né? O Brasil é um supridor de alimentos do mundo. Hoje a gente alimenta aí mais de 1 bilhão de pessoas, né, da população mundial. E não há condições de outros países que produzem alimentos competirem com a gente. Assim como nós não temos condições de competir nas áreas de produtos industrializados, onde eles estão mais avançados que a gente. Então há esse choque, esse conflito aí, né, vamos dizer, uma espécie de barreira não tarifária, buscando ligar, né, a nossa produção de alimentos com o desmatamento da Amazônia, que não é o correto, né? Parte do desmatamento que ocorre na Amazônia entra aí na área da pecuária, isso aí é uma realidade, mas outra é na exploração ilegal de madeira, ou garimpo, né, ou outras ilegalidades que ocorrem. E também, eu sempre falo que existe um terceiro grupo, que eu chamo dos bolsões sinceros, porém radicais, que são os ambientalistas,
né, e que têm essa visão, vamos dizer assim, mais xiita da coisa e fazem essa crítica. O que nós temos que deixar muito claro? É demonstrar o nosso compromisso, né, e foi o que eu comentei na pergunta da Vanessa, com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, que nós não vamos admitir a ilegalidade, que nós vamos derrubar o desmatamento ilegal, e chegando àquilo que é a nossa contribuição nacionalmente determinada, de acordo com o Acordo de Paris, né, chegar em 2030, ou seja, daqui a mais 9 anos, com zero desmatamento ilegal. Haverá apenas aquele desmatamento de 20% da propriedade que cada um tem, que é o permitido na nossa Amazônia. Lembrando que 50% do bioma amazônico hoje já é área protegida, porque ou é terra indígena ou é área de conservação ambiental. Então são 2.100.000 quilômetros quadrados, a metade do bioma de área protegida. E nós temos que defender isso, e é responsabilidade dos governos, do Estado brasileiro, deixar isso muito claro. Nós temos procurado um diálogo com os representantes da comunidade internacional, com os embaixadores aqui sediados. Eu mesmo, ano passado, fiz uma viagem com eles à Amazônia. Pretendo, assim que as coisas melhorarem em relação à pandemia, realizarmos uma outra viagem, que ano passado nós fomos na Amazônia Ocidental, esse ano quero levá-los à Amazônia Oriental, sem esconder nada, mostrando no terreno o que está acontecendo, para que eles, né, tirem suas próprias conclusões e informem, né, aos seus países a realidade que ocorre no Brasil. Então, Jairo, era isso aí que eu queria esclarecer. Muito obrigado pela pergunta, sucesso aí no teu trabalho aí em Palmas, hein? Então eu queria agradecer ao Guilhardes, ao Jairo, por essa participação no nosso programa, principalmente porque as perguntas que me fizeram me permitiram abordar os mais diversos temas, não é, e tratar daquilo que tem sido o trabalho e a luta constante do Conselho e deixar claro, né, o nosso empenho, não é, com a preservação, a proteção e o desenvolvimento da Amazônia. Eu finalizo me dirigindo ao povo da Amazônia, as minhas amigas e amigos que estão lá, né? Lembrando que nós continuamos nessa luta incessante, né, para vencer essa pandemia. As vacinas estão chegando, mas até que estejamos todos vacinados, eu lembro, vamos evitar nos aglomerar, né, com pessoas que a gente não conhece, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, né, e brevemente voltaremos ao nosso modo de vida e sermos felizes. Muito obrigado e muito obrigado, né, aos que participaram do programa. Grande abraço a todos. Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.